Aleco, eu acho que você pode responder melhor. Perguntou aqui, Letícia perguntou, a Revolução dos Cravos seria sangrenta? Jura, você que está fora do meu escopo. O que é a Revolução dos Cravos? Portugal, né? Portugal, foi? Pronto. Foi quando jovens oficiais das Forças Armadas Portuguesas justamente derrubaram, tá certo, os resquícios do salazarismo. Alemão, é óbvio que a gente não pode, tá certo, generalizar na história, tá certo? Quando eu falo que toda a revolução vai ser violenta, tá certo? Eu estou dizendo que a grande maioria vai ter. Se você for buscar lá na história, você vai encontrar um ou outro caso perdido. Não é como a Letícia mesmo falou, Revolução dos Cravos. Aí me veio agora na cabeça que eu me lembrei. Revolução de Veludo. Veludo, tá certo? A Revolução de Veludo, que justamente derrubou o comunismo na Tchecoslováquia. A separação de Veludo, que dividiu a República Tcheca e a Eslováquia, tá certo? Foram movimentos que não provocaram, tá certo, grandes traumas na sociedade, mas isso não é a regra, isso é a exceção, tá certo? É a mesma coisa, eu estava dando aula essa semana sobre a Idade Média, não é? E falando do papel da mulher durante a Idade Média, e dizendo que a mulher estava no papel legado inferior ao homem, que não tinha participação política, só que eu dizia, isso é a regra geral, só que vai ter as exceções, se você for procurar nos documentos históricos, você vai encontrar aquela mulher, aquela viúva que vai ter justamente um papel importante, aquela viúva que vai exercer, não da maneira de um homem, tá certo, mas por detrás dos panos, a influência política. Joana d'Arc. Mas isso é exceção e não regra. A viúva clicou. A Madame Ponsardinha... Lá em Pernambuco mesmo, a famosa Branca Dias. Eu fiz de propósito, tá certo? Que, assim, eu comecei dizendo justamente isso, que a gente, veja só, a gente pode discutir, brigar, ter opiniões diferentes, entendeu? Mas, poxa, se você conhece o histórico da pessoa, você não pode, eu acredito, discriminá-la porque ela tem uma opinião divergente sobre um fato controverso. Para mim é controverso. Eu juro a você, veja só, eu juro a você que eu não estudei profundamente, tá certo? É um erro meu, tá certo? Profundamente. Não, tudo bem. Sobre a nossa aqui ditadura militar. Eu sei mais ou menos, acho que sei mais do que a maioria sabe, entendeu? Mas eu não sou capaz de pegar e defender argumentações sobre um lado ou sobre o outro, tá certo? Mas o que eu vejo é que existe controvérsia, existem opiniões divergentes, inclusive opiniões divergentes em relação, assim, de pessoas que entendem. Então, assim, independentemente disso, é o que eu estou colocando. É diferente, pessoal, é diferente se você pegasse e tivesse alguém que defendesse claramente o que você falou em relação ao racismo. É diferente, que eu acho que não há dúvida sobre isso, não há discussão sobre isso. Ou você pegasse e tivesse alguém que defendesse a tortura, entendesse? Eu acho que a tortura está certa. Isso é só absurdo. Né? Isso é um absurdo. E para mim, Ricardo, o ponto é que alemão ele foi tão rigoroso, e outra coisa, tão rigoroso em condenar os outros que pareceu autoritário. Atos individuais como o coletivo, não é? Atos individuais, você pegar e julgar o coletivo a partir de atos individuais. Eu tenho muito problema de você pegar essa questão. Não sei, talvez eu tenha um nível de tolerância muito alto, tá certo? Não me mostrei nunca com racista, nem com torturador, nem com homofóbico, nada disso, tá? Graças a Deus. Mas eu acho que eu tenho um nível de tolerância assim, de opiniões divergentes. E consigo chegar, na maioria dos casos, a gente pegar e ter digamos assim, dizer, olha, porra, tu tem tua opinião, eu tenho a minha, eu vou respeitar tu vai respeitar a minha, mas a gente, nesse ponto aqui, a gente vai divergir, mas vai viver. A gente vai conviver. Porque o que existe hoje são famílias se separando, são amigos se separando, tá certo? E pior, por motivos que não são, assim, eu acho que resumem aquela pessoa. Tá. Você está confundindo escolhas pessoais com respeito à opinião alheia. É uma coisa diferente. Então, só para explicar, eu, enquanto vocês estavam falando aí, eu me lembrei 3 coisinhas, mas eu juro que o meu poder de síntese será colocado. Antes, dizer que o Júnior, um salve para o Júnior. Até agora não chegou ainda, mas tudo bem. O Júnior, é difícil, né? Eu estou sozinho aqui. O Júnior falou somente as lendas,
né? Então, obrigado. O Leonardo Bradley também fez um elogio geral, tropa boa. O Kaique Azevedo não fez um elogio geral, fez um elogio específico, falou grande louco. Bom gosto. Bom gosto. Aquele se refere. E o Danilo Alves, ele fez um deselogio a todos. Ele falou, estou em dúvida de qual é o mais lindo dos 4. Ele, obviamente, está sendo sarcástico. Muito bem, obrigado. Por favor, precisamos da sua ajuda, você que nos está assistindo. Qual dos 4 é o mais lindo, entre aspas? Então, voltando ao assunto, eu me lembro de Mário Covas. Mário Covas foi um político muito perseguido durante a época, no finalzinho dos anos 80. Totalmente sem noção. Você tem que ser objetivo. O Mário Covas foi perseguido no final dos anos 80 porque ele defendia, como presidente ciável que era, uma conexão com a África do Sul, que na época, vocês devem lembrar, mantinha um regime do apartheid definido, estabelecido. E ele era criticado, ele falou, eu acho que a gente tem mais chances se a gente criar pontes para tentar mudar do que se a gente simplesmente isolar, que não vai conseguir transformar nada lá. Era o que ele falava. Isso realmente me influenciou, porque eu era muito mais intolerante do que você está me acusando. Se eu ainda admito conversar alguma coisa, é porque essa lição do Mário Covas ficou aqui, cimentada. Agora, existe uma coisa que todos vocês reconhecem, que é o autoritarismo. O autoritarismo. E tem uma coisa, eu sou intolerante com o autoritarismo. Qualquer autoritarismo. Não interessa. Se for autoritarismo... Você mata os assassinos também, né? Uma coisa mata assim, os assassinos. Isso é ligeiro. Explodo os terroristas e sou autoritário com autoritaristas. Entendeu? E quero a derrocada dos supremacistas. Quem está assistindo Falcão e o Soldado Invernal vai poder contribuir a esse respeito também. Finalmente, o Leandro Carnal diz a respeito do que Ricardo Lobo acabou de falar. Ele diz o seguinte, que sobre especificamente a ditadura de 64, Alec, me ajude, por favor, ele vê 2 categorias de pessoas, as pessoas velhas e as pessoas novas. As velhas são as que esqueceram o que aconteceu. E as novas é que não sabem direito. Agora, absurdo isso. Preconceituoso. Não. Preconceituoso. Não. Agora, os velhos têm opinião, eles vivenciaram isso, eles sabem mais falar disso que eu. Não é possível, ou não se admite, para pessoas como ele e eu, qualquer tipo de apologia ou defesa daquele período ditatorial. Simples assim. Eu não sei o canal. Mas ele não está defendendo, não, Alemão. Defendeu, não. Foi pior. Fizeram apologia, comemoraram. Viva. Soltem fogos. Alemão, um minutinho só. Você tem que levar em consideração o seguinte. Durante o período da ditadura militar no Brasil, você não tinha uma imprensa livre para divulgar tudo o que estava acontecendo. As pessoas não tinham as informações que nós temos nos dias de hoje. Então, muita gente vivenciou aquele período e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Muitas vezes, quem tinha alguma noção era quem tinha um filho envolvido com movimento de luta armada, com um filho ligado em movimento de resistência estudantil, a partido de oposição, que teve algum parente preso pela ditadura, que passou por tortura, mas a grande massa não estava ciente do que estava acontecendo. Já começa errado daí. Outra, tá certo? Nós somos um país que nós não temos memória, tá certo? Só para que você tenha uma ideia, a ditadura militar no Brasil desperta esse debate entre os que são favoráveis e os que são contra, e eu não vou entrar no mérito aqui, não é esse o meu propósito aqui, mas você vai no Chile, e lá há um debate muito forte entre os que são favoráveis a Pinochet e contra Pinochet, com um pequeno detalhe. Eu não conheço no Brasil, tá certo? Alguém me prove que eu estou enganado, um museu como existe em Santiago, que é dedicado, é o Museu da Memória, que é dedicado justamente aos que tombaram durante o regime de Pinochet, para conscientizar a população do que aconteceu. E aí você entra no museu, é de arrepiar quando você vê as situações, não é? Você entra num quarto escuro, que você vê 3 monitores espalhados na parede, uma cama com uma armação de metal, uma caixinha metálica com os fios descapados ligados na cama,
e você vendo pessoas aparecendo, e daqui a pouco você escuta o áudio. E aí você percebe, com o passar do tempo, que aquelas pessoas estão dando depoimento, dizendo como elas foram torturadas num ambiente como aquele. Você vê cartas pregadas na parede de crianças que escreveram para as autoridades perguntando aonde estavam seus pais, porque haviam sido presas pelas autoridades do Pinochet e desapareceram, tá certo? Você não tem nada parecido aqui. E ainda assim, nessa sociedade, você tem um embate entre aqueles que são favoráveis e aqueles que são contra. Imagine nessa nossa sociedade em que você não tem nenhum tipo de preocupação de resgatar aquele período. Outra, de fazer uma investigação histórica do momento sem o envolvimento da paixão, tá certo? Que vai demorar muito ainda, porque a grande maioria dos grandes historiadores vivenciaram aquele momento. Então, eles têm um forte envolvimento com aquele período. Com certeza. Com certeza. E eu não estou aqui defendendo, não. É apenas tentando justificar o porquê desse embate todo.